Bem-vindos, bem-vindas, meus amigos, para essa terceira aula, terceira, né? Não estou perdendo as contas, não, desse projeto tão bacana. Acho que eu estou pegando o jeito, estou muito empolgado para esse tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre análise e tomada de decisões. E isso, por que isso é importante? Horas. Já é muito intuitivo para a gente perceber que tudo que a gente faz, a gente está ali tomando pequenas, grandes, médias decisões que vão afetar totalmente a qualidade dos resultados daquilo tudo que a gente entrega, né? Então, obviamente, é um tema que afeta qualquer carreira, qualquer profissional, desde um esportista até um ator, né? Passando pelo mundo corporativo como um todo aí. Todo mundo precisa ser capaz de tomar, aliás, na vida, né? Boas decisões, porque sem boas decisões a gente não tem bons resultados. Dentro da nossa pauta hoje, a gente vai falar basicamente sobre a importância, né, da tomada de decisão no contexto profissional. Eu vou especificar isso um pouco mais. A gente vai falar sobre o que a gente considera, como é que funciona o nosso processo de tomada de decisão, desde as informações que a gente considera para esse processo, até mesmo a forma como a gente estabelece, né, os nossos critérios e sai do outro lado com uma decisão. Vou explicar um pouquinho como é que a nossa mente, como é que o nosso cérebro funciona durante esse processo. Vamos dizer assim, análise e intuição, né, o centro de tudo isso, consciente e subconsciente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre heurística, que é um conceito muito bacana, onde a gente basicamente toma decisões através de atalhos. A gente chama de gatilhos heurísticos, atalhos para a gente fazer associações mais rápidas e otimizar recurso e tempo para tomar a decisão. Obviamente isso é muito poderoso, mas tem também muitos riscos. E por último, a gente vai falar de framing, que é uma técnica que dentro, né, do mundo dos negócios, da economia, a economia usa bastante, a área de programação usa bastante também essa técnica. A gente consegue construir cenários de referência para que a gente tome decisões melhores. Vou tentar dar uma otimizada no nosso tempo de hoje, tentar ser ainda mais objetivo, é o feedback que eu recebi da turma, para a gente ter uma aula um pouquinho mais curta. E eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Então, indo direto para a nossa pauta principal, qual que é a importância da tomada de decisão no contexto corporativo? Tem uma frase que fala assim: nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Obviamente, essa frase não é minha. Essa frase é de Napoleão Bonaparte, em 1804. E eu acho que é uma frase muito poderosa, né? Ela deixa bem claro o valor que existe em boas decisões. É talvez o elemento que separa a vitória da derrota. Então é a distância entre todas as nossas conquistas, todos os nossos objetivos e onde a gente está hoje, é um punhado de boas decisões. Obviamente, trazendo isso um pouco mais para o dia a dia e trazendo isso um pouco mais também, gente, para o mundo corporativo, eu diria que uma grande forma da gente demonstrar ou ilustrar a importância da tomada de decisão é, na verdade, entender que ela está diretamente relacionada ao nosso salário. É isso mesmo. No mundo corporativo, muitas coisas, obviamente, influenciam o valor da remuneração de um profissional. Claro que tem oferta e procura, a quantidade de demanda que tem por um serviço, a quantidade de pessoas que está disposta, seja por risco, temperatura, calor, frio, enfim, distância geográfica, quem está disposto a fazer aquele trabalho e quantas empresas ou quanta demanda existe por aquele trabalho. Essa correlação, obviamente, determina uma valorização maior ou menor daquela hora, né, desse serviço. Mas uma coisa que talvez seja muito mais usual e muito mais presente no mundo corporativo seja o nível de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? O seu salário é proporcional ao nível de responsabilidade do seu cargo. E como é que a gente entende responsabilidade? Responsabilidade é a demanda por tomada de decisão, ou seja, a quantidade e a complexidade das decisões, criticidade das decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. E, obviamente, gente, isso vai evoluindo ao longo da nossa carreira e até mesmo num plano mais... Vamos pegar aqui uma área administrativa como exemplo, uma área financeira, para a gente entender, né? A gente começa ali como auxiliar ou assistente ou estagiário. A função do estagiário eu quero deixar um pouco de lado, porque basicamente é aprender. Mas nessas funções de entrada, a gente tem atividades mais simples, que envolvem o quê? A gente é treinado e a gente basicamente
está repetindo operações, um cadastro de uma informação no sistema, a verificação de um fechamento no banco, executando repetidamente essas operações, e a gente não está tendo que tomar nenhuma decisão. As decisões, elas são pré-definidas com base em critérios. Então é claro que você pode ter algum nível de análise ali, se você está vendo, olha, isso aqui é maior do que R$1.000. Se é maior do que R$1.000, precisa da aprovação do fulano para ir para pagamento. Se é menor do que R$1.000, não precisa de aprovação, eu já posso mandar aqui. De certa forma, isso eu estou ali fazendo uma análise, mas as decisões dos caminhos possíveis dessa operação já foram previamente estabelecidos, eu estou apenas repetindo essa operação, né? Então, meu nível de responsabilidade é menor. Quando eu viro um analista, eu já tenho que fazer algumas inferências, eu já tenho que decidir como alocar um recurso de acordo com uma oportunidade para um investimento, um dinheiro que está parado em caixa, eu posso colocar ele aqui, alocar no investimento A ou no investimento B, conforme uma análise, não simplesmente um caminho pré-estabelecido. Eu tenho que tomar uma decisão que existe um nível de subjetividade, de interpretação, e o meu conhecimento técnico, a minha experiência ali como analista, já me permite, né, definir qual que é o melhor caminho. E eu, obviamente, tenho que enfrentar as consequências dessa decisão, né? Eu posso fazer a empresa perder dinheiro, eu posso ter um resultado melhor ainda para a empresa. Essas consequências podem ser boas para mim, para a minha carreira, ou podem ser ruins. Então é óbvio que um analista já vai ganhar mais do que um assistente. O que mudou de uma função para outra é o nível de responsabilidade. E claro, tudo que você precisa aprender, dominar e evoluir para estar apto, para estar nessa segunda cadeira de analista e não mais naquela cadeira de assistente. Beleza? Depois eu vou virar um coordenador ou um gerente, vou pular direto para essas funções de liderança. E aí, gente, a quantidade de análise e decisão que eu tenho que tomar fica muito maior. Não somente, né, a parametrização de todos esses processos que estão sendo ali repetidamente executados, até pelos meus analistas, mas também pelos meus assistentes e pelos meus auxiliares, passam pela validação desse gerente, que também define o recurso necessário, quanto deve ser o salário, quantas pessoas eu preciso na minha equipe. Então, obviamente, o nível de responsabilidade do gerente é muito maior. Tanto que, inclusive, ele já pode começar, em algumas situações, essas posições executivas já vão responder, inclusive, criminalmente, no caso de algum problema, né, no caso de alguma questão contestada na justiça aí, por parte dessa empresa, né? Então, obviamente, quanto maior a minha responsabilidade, maior o meu cargo, ou quanto maior o meu cargo, maior a minha responsabilidade, maior o meu salário. Gente, isso é tão precioso, isso é tão importante, eu não sei se eu estou chovendo no molhado aqui, que se você parar para pensar no caminho tão inovador, tão disruptivo, tão transformador que a gente está entrando agora com a chegada das inteligências artificiais na nossa vida como ferramenta, eu acredito que uma das últimas capacidades que a humanidade realmente vai considerar delegar para uma inteligência artificial, e ironicamente talvez seja uma das coisas que a gente mais executa no piloto automático, é a tomada de decisão. Então só por aí a gente vê o tanto que é estratégico para qualquer profissional ser capaz de tomar boas decisões de forma autônoma, independente, consistente e diferenciada, né? Então, para a gente seguir, vamos tentar entender como que acontece esse processo na nossa cabeça. Vamos entender o passo a passo de um processo de tomada de decisão, como ele é, não necessariamente como ele deveria ser. Quando a gente toma decisão, gente, a primeira coisa que a gente precisa, obviamente, é de um insumo, né? Então, o nosso computadorzinho aqui, nosso cérebro, ele está recebendo informações de alguma forma. Vamos chamar isso aqui de premissas. Ele está recebendo premissas para que ele processe, ele, né, considere também os nossos conhecimentos, né, as nossas experiências, a nossa capacidade e saia do outro lado com um caminho, com uma decisão definida. Mas como é que a gente captura essas premissas? Como é que a gente define essas premissas? Quais são as formas de entrada dessas premissas? Eu queria que vocês entendessem como essas formas de entrada podem ser poderosas ou podem ter fragilidades e, portanto, afetarem positivo ou negativamente a nossa capacidade de tomar boas decisões. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né, de mecanismos de entrada, de definição de premissas. Acho que um muito usual são a nossa capacidade lógica, né? A nossa capacidade de receber um comando, processar esse comando e sair do outro lado com uma resposta. Para a gente testar um pouquinho essa capacidade, vamos fazer um exercício juntos aqui.
Eu vou propor um problema lógico, um problema simples, muito simples, na verdade, matemático. E vocês vão falar em voz alta aí ou anotar a resposta. Uma bola e um bastão custam somados R$ 110. O bastão, no entanto, custa R$ 100 a mais do que a bola. Um bastão e uma bola custam somados R$ 110. O bastão custa R$ 100 a mais do que a bola. Qual é o valor da bola? Quanto custa a bola? Se você respondeu R$ 10, parabéns, você errou. E eu tenho acesso, na verdade, a informações muito relevantes, porque eu já usei essa brincadeira, essa dinâmica aqui em diversos treinamentos, e a maioria absoluta das pessoas responde R$ 10. Isso aqui, gente, é um atalho. Isso daqui é uma forma do nosso cérebro preguiçosamente chegar a uma resposta. A gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Mas, obviamente, a nossa lógica foi falha e a gente considerou premissas erradas, porque a proposição do problema foi perfeita. Mas a gente considerou premissas erradas e, obviamente, a gente chegou numa conclusão errada. Só para não deixar nenhuma dúvida, vocês podem se debater aí e comentar aqui no YouTube por que vocês chegaram numa resposta diferente, mas é muito simples, né? Se a bola custa 5 e o bastão custa R$ 100 a mais que a bola, o bastão custa 105. 105 mais 5, 110. Acho que agora ficou bem claro, né? Mas é muito fácil de confundir mesmo. Tá bom, vamos passar para outra forma da gente ter uma premissa. Talvez a gente possa confiar nos nossos sentidos, talvez a gente possa confiar na nossa visão. Vou colocar na tela uma imagem, certo? Temos o homem A, o homem B e o homem C. Todo mundo vendo aí, né? Pergunta simples. Qual dos três é o mais alto? Mais uma vez, se você respondeu a letra C, parabéns, você errou. E eu sei que pode parecer absurdo, gente. Eu vou deixar a imagem mais um tempinho na tela, pode dar pausa no vídeo, pode medir com régua, pode usar seu dedo como referência. Você vai ver que os três são do mesmo tamanho. E por que a gente se enganou? Existe um elemento de perspectiva nessa imagem que cria uma ilusão para a gente. A gente vai falar muito sobre perspectiva lá na frente também. Mas parece que, mais uma vez, a gente não pode confiar nem mesmo nos nossos sentidos, né? Mas talvez então a gente possa confiar nas informações, né? Na qualidade das informações que a gente tem. Ainda mais hoje, na era da internet, né? Assim, com tanta coisa que chega para a gente, tanto conteúdo, eu diria que é uma forma, né, relevante. Toda vez que a gente tiver um problema, a gente tem uma base de dados ali na nossa cabeça, a gente vai acionar aquilo dali e a gente vai tomar boas decisões. Vamos fazer mais um exercício em cima disso? No Brasil, o que causa mais fatalidades? Pneumonia ou homicídios? Acidente de trânsito ou diabetes? Se você respondeu aí rapidamente qualquer uma das causas externas, que é como, né, o nosso governo classifica tanto homicídios quanto acidente de trânsito, você errou. Você errou. E eu tenho certeza que, de novo, a maioria das pessoas teve essa intuição, né? Porque não é exatamente uma informação. Eu espero que você não tenha dado pausa e ido lá no Google a pesquisar, não era essa a ideia. Porque a gente tem essa percepção de realidade distorcida. Eu vou deixar aqui um gráfico com as principais causas de morte, de óbito, né? No Brasil. O último ano que a gente tem acesso aparentemente é 2020. E você vai ver que eu deixei até marcado aí causas externas ali. Está atrás, basicamente, da maior parte das doenças que são mais conhecidas. E por que a gente tem essa percepção que assassinato, homicídio, latrocínio, acidente de trânsito, enfim, acidentes em geral, por que a gente tem essa sensação de que é uma causa mais comum? Gente, é uma questão muito simples. Quando tem um acidente de trânsito e a gente tem, né, uma família inteira ali com fatalidade, isso sai no jornal, todo mundo comenta, todo mundo fala a respeito, causa uma comoção muito grande, porque não é uma causa natural. Quando a gente tem um óbito por causa natural, obviamente a gente não tem essa mesma repercussão. Não gera o mesmo barulho. E aí o nosso cérebro está ali no modo do piloto automático, organizando essas informações, a percepção de realidade que a gente tem é distorcida, né? Isso a gente também vai associar com heurística, vamos falar muito de heurística daqui para frente.
Mas antes eu quero tentar mais um elemento muito importante para a gente considerar premissas para tomada de decisão. Vamos criticar mais um mecanismo aqui, que é a memória, né? Claro que ela está relacionada também com as informações que a gente tem, mas eu gosto muito de falar sobre a memória, e aqui eu não vou fazer nenhum teste. Aliás, tem um documentário no Netflix que eu recomendo muito que vocês assistam. O nome desse documentário é Explicando a Mente. E tem um episódio específico sobre memória, onde ele vai demonstrar por A mais B para vocês todos que, na verdade, a nossa memória não é confiável. E não é porque ela não existe. Eu até costumo brincar que memória não existe. A questão é que a nossa memória, ela tem um funcionamento, uma química por trás que está sendo constantemente alterada, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre alguns elementos e como é que o nosso cérebro funciona e o que pode afetar essa memória, mas basicamente os sentimentos definem muito a forma como a gente usa a nossa memória. Por quê? São dois grandes momentos. O primeiro, quando a gente grava. Na hora que a gente grava uma informação na nossa memória, a gente só vai gravar, obviamente, aquilo que é mais importante. Você imagina que você passa o dia olhando diversos endereços e analisando CEPs. Você está lendo todos aqueles CEPs ali, porque você está, sei lá, você ficou curioso com algumas questões relacionadas à sua cidade, você está vendo como é que é a taxonomia dos CEPs da sua cidade ali. Você não vai decorar nenhum daqueles CEPs, a não ser que você seja um psicopata, mas o seu CEP, você sabe que é importante para você, você decorou. Claro que tem também um processo de repetição por trás daquilo dali, mas existe sim um comando para você, olha, isso aqui é muito importante, eu sinto que isso é importante, logo eu decido armazenar aquela informação. Então, normalmente isso é algo que a gente faz de uma maneira muito inconsciente, né? Então, já tem um primeiro risco aqui. Depois, a gente vai acessar essa memória quando a gente precisa tomar uma decisão. Então, vamos supor que a gente vem brigando muito ali dentro do nosso relacionamento, um casamento, um namoro, e a gente quer tomar uma decisão, a gente está com vontade de terminar aquele negócio. A gente vai lá na nossa memória. O que a gente está sentindo naquele momento? Rancor, mágoa, raiva, decepção, frustração, desgaste. O nosso cérebro, ele é enviesado para acessar essas memórias que têm uma correlação com o que você está sentindo naquele momento. E aí você não entende nem por que você está naquele relacionamento. Você simplesmente vai lá e aperta o eject. Passa um tempo, você está carente, você sente falta daquela pessoa. Gente, quem nunca passou por isso? Aí você começa a lembrar. Por que eu terminei com aquela pessoa? Gente, tem gente que não consegue nem dar um motivo. Não consegue se lembrar de absolutamente razão nenhuma por ter terminado. Só lembra o tanto que tinha química, os momentos gostosos que viveram juntos. E vai lá e começa a mexer onde não deve, começar a tentar reatar um relacionamento que já tinha dado errado. Enfim, nesse exemplo que eu dei, obviamente, todas as decisões foram tomadas de forma errada. Porque você não conseguiu trazer elementos completos de análise para a tomada daquela decisão. Você foi influenciado pelos sentimentos que estavam ali presentes no momento de cada decisão, né? Ou de cada consideração. Talvez você tenha quase tomado uma decisão, mas não tomou. Você percebe o tanto que isso é perigoso? Nos Estados Unidos, tem uma organização, um projeto que chama Innocence Project, que é basicamente uma organização que identifica e interfere em casos de condenação indevida. E essa condenação criminal, né, gente? Essa organização estima que 70% das condenações equivocadas simplesmente são causadas por suspeitos reconhecidos de forma incorreta. Ou seja, a memória, e a visão de novo talvez, né? A memória da pessoa falhando mais uma vez. Porque na hora de reconhecer aquelas pessoas ali, ela está fazendo algum tipo de associação e está pegando talvez a que mais se parecia, ou na hora de guardar o rosto da pessoa, as características da pessoa, ela teve um sentimento ou um viés que também fez com que ela guardasse aquela informação de forma incorreta. Gente, basicamente as nossas memórias, elas ficam ali guardadas, não funciona como um HD de computador. Elas ficam guardadas no nosso cérebro, numa região que chama hipocampo, e elas nada mais são do que relações de afinidades entre os nossos neurônios. Então essas afinidades, elas são muito, ou elas podem ser muito subjetivizadas por essa questão dos sentimentos que eu estou tentando explicar, né? Mas são muitas especificidades, são muitas questões circunstanciais que, de novo, podem fazer com que a nossa memória nos deixe na mão. Mas é isso, gente. Assim, a gente está falando apenas
né? Vamos tentar evoluir um pouquinho aqui na forma como a gente toma decisão. Isso tudo que a gente falou até agora, né, é somente a qualidade da informação que entra, né? Então a gente ainda vai ter que fazer todo um processamento para a gente tomar essa decisão. Como é que acontece esse processamento? Aqui eu queria dividir já de uma forma bem clara, né, análise e intuição. Vamos associar um pouquinho a análise com o nosso cérebro azul ou com o nosso consciente e vamos associar a intuição com o nosso cérebro vermelho ou com o nosso subconsciente, né? Esses dois cérebros, essas duas camadas, elas estão interagindo ali depois que eu peguei essa pista, esse insumo, essa premissa para tomar uma decisão, estão interagindo entre si ali, né? Basicamente o meu consciente está fazendo perguntas, está enviando solicitações para o meu subconsciente que está devolvendo fragmentos para o meu consciente que talvez esteja interferindo naquele processo que normalmente é mais automatizado para a gente tomar uma decisão. Obviamente, o meu consciente ele é mais seletivo, ele tem um recurso mais limitado, ele é lento, ele é serial, ele trabalha uma coisa de cada vez, apesar de ser muito poderoso de forma computacional, né? O meu processamento automático, o meu inconsciente, ele já é mais rápido. Acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Trabalha com base em identificação de padrões, uma roleta de frequência, associações emocionais, como eu disse, né? Então, essas duas interações ali estão acontecendo, essa interação entre essas duas camadas, na verdade, está acontecendo o tempo inteiro e eu estou tomando decisão. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu estou dirigindo um carro, né? Eu estou ali recebendo informações através da minha audição, através da minha visão, eu estou vendo se o sinal está fechado, vermelho, verde. O meu consciente, gente, nesse processo, um motorista experiente, ele está completamente ali em outro lugar. Eu estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer no trabalho, eu estou pensando na saudade que eu estou da minha esposa, né? Enquanto isso eu estou dirigindo. Por quê? Porque são informações muito simples e que funcionam muito bem para o meu inconsciente processar e eu troco ali da segunda para a terceira marcha sem nem precisar racionalizar sobre esse processo. Eu não penso por quê, eu não penso quando, eu simplesmente vou lá e faço, né? Se eu tiver alguma informação errada vinda do motor do carro, talvez eu vou tomar uma decisão errada. Por isso, de novo, a importância de boas informações. Mas, via de regra, eu vou estar tomando decisões corretas. Aí, de repente, aqui em Belo Horizonte mesmo, né, tem muita pirambeira, muita ladeira, muito morro, íngreme demais. Um dia de chuva, parei ali num cruzamento, no alto de um desses morros, preciso pisar no freio e sei, aí o meu cérebro consciente já entra. Eu estou tendo todas as informações ali com base na minha memória, na minha experiência, eu sei que tem chance desse carro voltar e descer esse morro de forma descontrolada, eu não quero que isso aconteça, eu já começo a tomar decisões de forma mais consciente durante esse processo. Então, naquele momento, por exemplo, eu puxo o freio de mão, ninguém faz isso automaticamente, eu puxo o freio de mão, eu engato a primeira, eu começo a acelerar o carro enquanto eu vou soltando o freio de mão. Essa dica gratuita do vídeo aqui de como dirigir em Belo Horizonte, principalmente em dias de chuva. E eu fico num modo mais atento e consciente até eu sair daquela situação onde eu identifiquei que a interação natural e orgânica que estava acontecendo ali entre o meu cérebro azul e o meu cérebro vermelho precisava de uma consciência maior. Então vocês percebem que nesse exemplo talvez seja muito fácil identificar que a gente precisa tomar um pouquinho mais o controle e cuidado nessa situação. Mas no nosso dia a dia, no trabalho, a gente está exposto a esse tipo de situação o tempo todo. Talvez algum problema que demandasse uma atenção e uma atuação mais específica, contingencial, a gente trata como só mais um dia, só mais um problema, piloto automático, e a gente acaba cometendo um erro. Ou uma informação que chega ofuscada, que chega atrapalhada, e a gente acaba, né, ignorando ou aceitando essa informação ruim. A gente vai lá, toma uma decisão, né, errada. Então, assim, gente, a verdade é que tanto a análise quanto a intuição possuem limites, né? Quais são os principais limites da análise? Talvez vocês já estejam percebendo que eu já explicitei bastante alguns deles no meu discurso, né? Primeiro, eles falam em inglês shit in, shit out. Se lixo entra, lixo sai. Se a premissa que entra é ruim, não tem processo algum de análise que vai fazer com que você tome uma boa decisão, né? Tem uma estratégia que é muito utilizada, que é dividir para conquistar. Nem sempre funciona, porque muitas vezes, né,
essa separação faz com que o sistema, como o processo, perca a coesão, perca o sentido, perda de conexão, faz com que a gente tome também decisões erradas. Então, muitas vezes você pode cometer erros testando e revisando esse modelo, né, que você estabeleceu ali na sua mente. Talvez isso tenha acontecido lá atrás, quando a gente fez o exercício do bastão e da bola, e você vai, portanto, tomar mais uma decisão errada. Tem, aliás, um exemplo muito bom que eu gosto de usar em treinamentos, em cursos e palestras, porque é uma história real, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas estavam tendo muito problemas. É uma série, inclusive, no Apple TV, fantástica, sobre os aviadores, né? Sobre os aviões de combate, os bombardeiros, que foram muito importantes para a vitória contra os nazistas. Sofreram muito, né? Assim, realmente era um massacre. Os aviões não voltavam para as bases, perderam muito material, muito recurso, muitas vidas, e eles resolveram fazer uma análise, né, para reforçar a fuselagem desses aviões. A gente não tem como reforçar tudo, o avião tem um limite de peso, a gente tem um limite de recurso. Vamos priorizar aqui as áreas que são mais atingidas durante o combate. Então eles pegaram todas as aeronaves com experiência de combate, com vivência de combate, e fizeram, né, um estudo mostrando as áreas que eram mais atingidas pelos disparos inimigos para poder propor os reforços ali. Nesse caso, na verdade, o projeto nem chegou ao fim, porque alguém percebeu que a gente estava criando um modelo falho, fracassado, que a gente estava colocando lixo para dentro do nosso processo de tomada de decisão. Por quê, gente? Porque, obviamente, se você parar para pensar, todos esses tiros que atingiram esses aviões não foram capazes de abater esses aviões. Os aviões voltaram para a base. No entanto, na nossa amostragem para a criação dessa análise, desse banco de dados para fazer esse estudo, não consideraram os aviões que foram abatidos, porque eles não estavam mais de posse das forças aliadas. Então, os tiros que atingiram as áreas mais críticas e mais sensíveis e, portanto, derrubaram os aviões, não estavam nem sendo considerados. Você percebe como que é difícil você garantir que você está usando a informação correta, o modelo lógico correto, a premissa correta para tomar uma boa decisão, né? Então, se você resolve o problema errado, obviamente, você não tem uma boa decisão. Se você tem resistência à mudança, obviamente, você não tem uma boa decisão. Então, tudo isso dentro do nosso cérebro azul são limites. Mas a nossa intuição, obviamente, também tem muitos limites. E talvez sejam até os mais desafiadores de serem enfrentados, né? A nossa atenção, os limites que a gente tem de tempo e de esforço, a resistência que a gente tem, o comodismo que a gente tem com aquilo que já não nos é familiar, né? Aí a gente chega nos atalhos heurísticos, que a gente vai falar com mais carinho daqui a pouco. A gente acaba olhando muito a saída e não o meio, ou seja, não os processos, os métodos, porque aqui a gente está falando de intuição. A gente não tem tempo para ficar olhando para trás, a gente está decidindo enquanto a gente está se movendo. Então os resultados são erros, são ilusões, são tendências, vieses que não vão ajudar a gente em nada a tomar boas decisões. Eu tenho um exemplo, inclusive, maravilhoso sobre isso, sobre essas referências erradas, sobre vieses, que eu quero falar com vocês, mas antes eu quero explorar um pouquinho essa questão da heurística, que eu já falei tanto e ainda não expliquei, né? Assim, na verdade, gente, o resultado dessas limitações que a gente tem no nosso sistema intuitivo é que a gente é forçado a confiar nesses atalhos para ajudar a entender melhor o mundo, né? Assim, então, lá em 1950, um psicólogo de muito sucesso, inclusive vencedor do Prêmio Nobel, Herbert Simon, ele sugeriu ali, né, que quando mesmo a gente se esforçando para fazer escolhas mais racionais, né, o nosso julgamento, o julgamento humano, ele está sujeito a limitação cognitivas, né? Que decisão puramente racional talvez seja uma coisa meio utópica, né? Que a gente está sempre recorrendo a alguma parcela intuitiva e, portanto, heurística, né? Nada mais portanto, do que um gatilho, um atalho para o nosso cérebro otimizar o recurso limitado que ele tem e chegar a uma resposta com um pouco mais de velocidade, né? Então tem alguns elementos mais do dia a dia que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor essa heurística. Por exemplo, a qualidade da informação, a relevância da informação para a gente muitas vezes é intuitivamente mais valorizada do que a quantidade de informações até mesmo disponíveis para a gente.
Eu já passei por isso, acredito que muitas pessoas, quando foram tomar uma decisão, por exemplo, de compra de um produto, ou vamos pensar a compra de um carro. Eu vou comprar um Uno, mas aí eu tenho um amigo, é um absurdo eu usar esse exemplo, porque o Uno é o melhor carro jamais fabricado. Eu tenho um amigo que teve um Uno e ele teve muito problema com esse Uno, comprou o carro zero, ficou 2 anos lutando com a Fiat, né, com a concessionária onde ele comprou o Uno, que o carro dava problema atrás de problema. E eu acompanho aquilo dali. Então essa informação tem muita qualidade, tem muita riqueza, tem muita relevância para mim. Na hora que eu vou comprar um carro, mesmo que eu tenha acesso a estatísticas demonstrando que o Uno é o carro com o menor índice de defeitos jamais fabricado, eu não vou querer comprar um Uno. A heurística vai fazer com que eu saia fora dessa decisão rapidamente. Então, essa é uma forma muito interessante da gente entender como que as coisas que estão ao nosso redor afetam o nosso julgamento e a nossa capacidade de tomar de decisão. Tem um exemplo, né, aqui que eu acho que é muito rico, porque ele, na verdade, ele utiliza de todos esses cenários e critérios que eu trouxe até agora para demonstrar, se for um caso real, um estudo clínico que realmente foi feito lá nos Estados Unidos, onde basicamente pegaram 389 crianças, muitas crianças, de uma escola, e submeteram essas crianças a painéis de médicos, sempre 3 médicos, para que fosse avaliado se havia necessidade delas removerem as amígdalas ou não. Porque quando as amígdalas estão muito grandes, estão muito dilatadas, tem um risco maior de infecção ali, e isso acaba trazendo muitos problemas para a saúde da pessoa, principalmente quando é criança ainda. Existe muito essa sugestão de que as amígdalas podem ser removidas. E aí, depois que esse primeiro painel avaliou todos os 389 alunos, os 3 médicos definiram que ali 45% deveriam retirar as amígdalas, ok? Então, 55% não precisava. Se 55% que não precisavam, 215 alunos, foram submetidos a um segundo painel de médico. Tá? 3 novos médicos diferentes e que não tiveram nenhum acesso a nenhuma informação do que havia sido feito até então. Qual que foi o resultado? Bom, você espera que nenhum ou quase nenhum aluno seja direcionado para a remoção das amígdalas, dado que eles já foram descartados por um painel de 3 médicos competentes e experientes. Né? No entanto, gente, o resultado desse segundo painel, avaliando somente as crianças que haviam sido liberadas no primeiro momento, foi de 46%, ou seja, foi até maior do que do primeiro painel. Beleza. Pegaram esse grupo de 116 alunos que foram liberados por 2 painéis diferentes de médicos. E agora sim, submeteram a um terceiro painel com outros 3 médicos. A gente espera o quê, gente? Um índice baixíssimo, né? Ou próximo de 0 de crianças direcionadas para a remoção das amígdalas. No entanto, o resultado foi, de novo, 44%. O que a gente consegue aprender com isso? Vocês enxergam, vocês conseguem entender como o nosso processo de tomada de decisão é frágil, é ruim, independente do que está valendo aqui. A gente pegou profissionais, gente, experiência não é o bastante. Pegamos profissionais experientes, com maior nível de formação. A medicina tem rigor enorme em todo o seu processo educacional e de formação profissional. Mesmo assim, a gente tem ali uma heurística, a gente tem ali um viés, a gente tem ali o quê? Uma referência atuando e fazendo com que esses médicos tomem decisões erradas. No final do dia, quais foram as conclusões ou as inferências de quem conduziu esse estudo? De que os médicos estavam comparando a população que existia para eles ali. Então, independente do grupo ter sido liberado anteriormente, dentro daquele novo grupo, você tinha crianças com as amígdalas maiores, mais expandidas, crianças com as amígdalas menores, e aí você criava uma referência situacional de momento ali, que fazia com que esses médicos tomassem decisões erradas. Enfim, não dá para dizer que em nenhum momento, nenhum médico nesse estudo tomou alguma decisão correta ou errada, claro que não. Mas dá para a gente perceber que não são decisões confiáveis, portanto. Né? O julgamento, ele não é absoluto, ele é relativo. Eu acho que a gente tem aqui uma introdução ou uma percepção inicial já da importância da perspectiva. A grande questão, e a gente vai chamar isso daqui, essa ferramenta
de criação de perspectiva, a gente vai chamar de framing. Isso é muito utilizado em diversas áreas, né? Tem uma frase do Alfred Whitehead, que ele fala: busque simplicidade e então desconfie dela. Nada mais é do que construir uma forma diferente de analisar as situações, né? Quando você consegue de fato criar uma sistemática ou uma ótica ou um frame de analisar as coisas que está alinhado com os resultados que você precisa, você tem uma chance muito maior, né, de tomar boas decisões. Então a gente usa essa técnica para simplificar, para dar significado, né, para filtrar, para selecionar o que está dentro ou o que está fora, o que é prioridade, o que é importante e quais são os pontos de referência para a gente tomar uma decisão, né? Então você vai ver isso sendo utilizado até de formas maquiavélicas, por exemplo, para definir preços de produtos. Como o nosso cérebro já tenta fazer isso intuitivamente, quando você vai comprar batatinha lá no McDonald's, a sua batatinha tem um preço, se você pagar 50 centavos a mais, você leva a grande. Você automaticamente nem considera levar a média, porque é tão pouca diferença. Então o preço, na verdade, que eles criaram para aquela batata média, na verdade está distorcido. Simplesmente para fazer você ter a falsa percepção, através de um frame, que a batata grande está barata. Quando, na verdade, é a batata média, que está intencionalmente encarecida para fazer com que a batata grande fique barata ou pareça barata para você. A gente tem isso com modelos de telefone, quando a gente vai comprar. Isso está sendo utilizado a todo canto, à torta e à direita, por diversos economistas, talvez ali trabalhando na precificação desses produtos. Então, gente, o que a gente tem que entender é que, obviamente, os frames são limitados. De onde é que eles vêm? Qual que é a origem desses frames? Agora, trazendo um pouquinho mais para um ambiente de trabalho, para um ambiente organizacional. Você tem, por exemplo, frames de engenharia, culturas profissionais, né? Engenheiros, médicos. Dentro de uma cultura médica, você tem uma tolerância baixíssima a erro, né? Então você considera o cenário sempre priorizando a vida e a saúde do paciente, né? Você está fazendo uma cirurgia ali, você vai optar pelos caminhos que tem uma chance maior de preservar aquele paciente. Já talvez num processo dentro de um contexto esportivo, você vai tomar decisões que vão ter um resultado mais rápido, que vai garantir que você percorra aquela distância em menos tempo, ou que você tenha um percentual maior de acerto para um passe, para um chute, né? Então você tem cultura de analisar todas as informações de acordo com esse frame, com esse objetivo, com essa atmosfera, né? com essa embalagem onde está inserida essa equipe, essas pessoas, esses profissionais que estão trabalhando ali por um resultado, né? Assim, você pode ter frame que está sendo oriundo de uma cultura do seu país, ou, né, no Brasil, por exemplo, as pessoas têm sempre um frame de tentar simplificar, improvisar, a gambiarra, o jeitinho brasileiro. Eu não gosto muito desses preconceitos, mas é uma coisa que talvez esteja muito forte no nosso DNA. Então a gente vai sempre usar esse frame para tomar decisões. Mas como é que a gente pode fazer isso aqui gastando menos, de uma forma mais simples, um pouco mais rápido, né? Você pode ter um chefe, o dono de uma empresa ali, definindo uma cultura, uma subcultura dentro de uma empresa muito forte, né? Assim, qualquer pessoa que esteja elaborando um relatório, ela pode estar ali criando um frame para quem está analisando, de acordo com a forma como ela expõe aquelas informações, né? Assim, então, indivíduos aleatoriamente dentro da organização podem criar frames em os próprios setores, né? E aí a gente talvez comece uma das grandes limitações dessa técnica de framing. Porque, por exemplo, eu estava uma certa vez dando uma consultoria para uma empresa de autopeças e aí ela estava perdendo muito dinheiro e eu comecei a indagar cada um dos setores dessa empresa de quais eram as causas, por que eles entendiam que essa empresa estava perdendo dinheiro. Quando eu cheguei para o marketing, ele me disse que era basicamente falta de campanha e de promoções, né, dos produtos que a empresa trabalhava. Quando eu cheguei para a área de venda, ela disse que era falta de suporte para o vendedor e recurso, não tinha orçamento para viagem, não tinha um plano de telefone, não tinha, enfim, N questões. Quando eu cheguei para a área de produção, de operação, eles disseram que as informações e as previsões que o marketing fornecia eram imprecisas. Quando eu cheguei para a área de finanças, o motivo pelo qual eles entendiam que a empresa estava perdendo dinheiro era porque
todos os setores estavam estourando orçamento e as previsões, né, do marketing estavam erradas também, estava todo mundo metendo pau no marketing nesse caso. E a moral da história, né, cheguei no jurídico também, o jurídico disse que não tinha novas franquias, porque não conseguia licenciar produtos novos e não conseguia abrir novas frentes comerciais, e por causa de entraves jurídicos, por isso a empresa estava perdendo dinheiro. Então, assim, ninguém conseguia analisar o todo. Essa subdivisão ali de setores, de frames e de nichos fazia com que a empresa, que tinha grandes executivos em cada uma dessa cadeira, não conseguisse ter uma análise realmente holística e completa da situação. Então, obviamente, nessas situações, a gente percebe a importância de grandes profissionais que são capazes de expandir o frame. E aqui a gente realmente entende o poder dessa técnica. Quando você consegue remodelar a forma como uma empresa olha para um resultado, olha para um problema, olha para uma oportunidade ou até mesmo para o seu próprio mercado. Um exemplo fantástico de um líder com uma capacidade incrível de questionar e expandir o frame é o Roberto Goizueta. Ele era CEO da Coca-Cola no final dos anos 80, ou durante os anos 80, se não me falha a memória. E ele estava durante uma fase muito bacana da empresa, os executivos todos estavam celebrando que a Coca-Cola possuía 45% do mercado, do market share, né? E tinha ali uma meta de 5 a 10% de crescimento nos próximos anos, né? Então, assim, estavam felizes porque o mercado de refrigerante estava dominado pela Coca-Cola, né? 45%, praticamente metade de todos os refrigerantes vendidos no mundo eram Coca-Cola. E aí o Goizueta, ele fez uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou: quanto de líquido um ser humano, um indivíduo, consome num dia em média? E desse resultado, desse percentual, qual é o valor, qual é o nosso market share do mercado total de líquido? E aí a resposta para isso era apenas 2%. Então, obviamente, isso não é um problema, mas isso é uma oportunidade gigantesca. E vocês vão perceber o que aconteceu com a Coca-Cola daí para frente, que tinha água, suco, isotônico, enfim, todo tipo de bebida começou a ser alvo de produção e mercado da Coca-Cola, que simplesmente se transformou, né, e saiu de 4 bi para 152 bi, já está muito mais do que isso, mas a última vez que eu dei uma olhada nesse case, a empresa tinha crescido aí todo esse valor, todo esse percentual, simplesmente por causa de uma forma diferente de construir ou de olhar para o frame, de tomada de decisão e planejamento daquela empresa. Gente, obviamente, tem muito conteúdo por trás disso tudo, tem muita técnica por trás disso tudo. O que eu queria trazer com essa aula para a gente, basicamente, era uma provocação, porque eu acredito que a maior parte de vocês está no dia a dia aí, naquele piloto automático, tomando decisões que poderiam ter uma qualidade muito maior. Muitas vezes até mesmo cometendo erros, né? Mas não precisa ser nem tão radical. Estão tomando decisões medíocres, decisões que poderiam ser muito otimizadas e, infelizmente, estão ficando ali subproduzidas, subdefinidas, porque você não está tomando consciência e não está garantindo em todas as etapas desse processo, desde a construção das premissas até quanto você delega do processamento para o seu inconsciente, quanto você puxa para o seu consciente. E depois, na saída, testes mais consistentes e mais abrangentes desse seu processo de tomada de decisão, né? A gente precisa, não somente para o nosso trabalho, mas para crescer e para prosperar, a gente precisa ser capaz de tomar decisões melhores, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais holística, de uma forma mais consciente, muitas vezes de uma forma mais rápida também, que vai ter que contar sim com o nosso inconsciente, e de uma forma muito mais corajosa. Eu espero que de alguma forma tudo isso tenha sido rico e útil para que vocês revisem o processo de decisão de vocês e daqui para frente todo mundo arrase muito mais aí no seu dia a dia, no seu trabalho e conquiste resultados melhores. Foi um prazer mais uma vez dividir com vocês, a gente se vê na próxima semana com mais uma aula. Espero todo mundo lá.